Bom dia a todos, gostaria de agradecer a Vanessa e todo o grupo e a Rosana também pelo convite. Eu faço parte também da rede de TB de pesquisa do Brasil. Nós temos uma representação no Ministério da Saúde e hoje nós temos o coordenador principal Etel e o vice-coordenador o Pedro Silva. Então a gente participou de muitas atividades desse manual, eu diretamente não, mas os coordenadores da rede e a área de diagnóstico também, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho o que tem de novo, eu vou falando o que já existia, o que não tem, e no final a gente pode abrir para algumas perguntas, ok? Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre tuberculose e a epidemiologia, como é que está a tuberculose no Brasil. Os dados geralmente são atrasados, em torno de 2 anos, devido ao fechamento dos bancos em nível epidemiológico, né? Então a gente tem 72 mil casos novos de tuberculose diagnosticados, cerca de 4,5 mil mortes por tuberculose em 2016, e de acordo com a nova classificação da Organização Mundial de Saúde de 2016 a 2020, o Brasil agora ocupa a 20ª posição na lista de 30 países prioritários para tuberculose e a 19ª posição na lista dos 30 países prioritários para TB e HIV. A 4ª causa de morte por doenças infecciosas e primeira causa de morte dentre as doenças infecciosas definidas por pacientes com AIDS. Aqui a gente tem o coeficiente de incidência, para vocês terem noção como está no Brasil. A gente começou lá em 2001 em 42,8, diminuiu um pouquinho, estabilizou e hoje a gente está terminando com 35 casos por 100 mil habitantes, o coeficiente de incidência. Aqui a gente tem por unidade federada, né? Então a gente vê todos os estados. A gente nota aqui que Minas Gerais está abaixo do programado pelo Brasil, que é 35 casos por 100 mil habitantes. E Minas Gerais está em torno de 15 casos por 100 mil habitantes. Aqui a gente tem por capitais, né? Então a gente tem todas as capitais, tendo a prioridade aqui em Manaus, Recife, realmente com relação à incidência da tuberculose por capitais. E a gente tem Belo Horizonte em torno de 20 e poucos, quer dizer, então que pelo que a gente vê, Belo Horizonte é que tem a maior carga e a região metropolitana. Então, a gente vai falar com relação ao diagnóstico de casos novos. Hoje a gente tem o teste rápido molecular, que foi lançado em 2014, né? E hoje a gente tem esse teste rápido molecular distribuído em toda Minas Gerais. A gente tem em torno de 9 a 12 máquinas, se não me engano, que faz o teste rápido molecular, que também é chamado de DINExpert, né? Ele é chamado teste rápido molecular e é utilizado hoje para os casos novos. Então, quando a gente tem os casos novos, a gente tem o TRM e a baciloscopia em populações vulneráveis e casos de retratamento. Então, eu vou mostrar mais adiante o fluxograma. E os locais que a gente não tem o teste rápido, a gente continua realizando as 2 baciloscopias. Então, relembrando aqui o de novo, né? O de novo é o teste rápido desde 2014. Né? Nós temos aqui em Belo Horizonte 3 máquinas e uma está na região metropolitana, 2 estão na região metropolitana, uma é de BH. Nós do Hospital das Clínicas respondemos pelo Hospital das Clínicas, pela região metropolitana e por alguns presídios, tá? E os locais que ainda não tem essa máquina para fazer o teste rápido molecular, a gente ainda continua realizando as 2 baciloscopias para o diagnóstico, uma no momento da consulta e outra no outro dia pela manhã. Então, lembrando que quem não tem o teste rápido continua fazendo as 2 baciloscopias, tá? A baciloscopia de controle, mensalmente, quando houver escarro, isso continua do mesmo jeito, mesmo para quem tem o teste rápido molecular. Não é utilizado o teste rápido molecular para o controle, porque o teste rápido molecular é DNA, então a gente pode eliminar bacilos mortos, isso pode dar positivo. Ele não serve de controle, mas ele serve também para a detecção de resistência. Então, no caso de solicitar, é porque está pensando em resistência e não mais para o diagnóstico e nem mais para o controle, tá? A cultura para micobactérias sempre foi, e agora nesse novo manual eles estão enfatizando que seja universal, quer dizer, todos os casos que o teste rápido molecular for positivo ou a baciloscopia positiva, deve fazer cultura, teste de identificação e sensibilidade, e para aqueles pacientes que a baciloscopia ou o teste rápido molecular é negativo, mas ainda tem sintomas, tá? A tuberculose extrapulmonar, né? O teste rápido, ele realiza o teste para a tuberculose extrapulmonar. Então, toda a amostra pode se fazer, né, o teste rápido, qualquer tipo de amostra, exceto sangue e fezes, tá?
A baciloscopia, né, também a gente não utiliza geralmente o sangue e as fezes, geralmente ou é biópsia ou punção, tá? Mas para o teste rápido molecular, se por exemplo um escarro estiver sanguinolento, ele pode inibir a PCR, porque o teste rápido molecular é um PCR em tempo real, então ele pode inibir, então às vezes sanguinolento, de novo relembrando que um teste rápido molecular, se negativo, não afasta o diagnóstico, como a baciloscopia, uma baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico, tá? O que a gente vai precisar são as culturas também, mantendo a cultura para tudo e qualquer amostra para o diagnóstico da tuberculose por meio da cultura, tá? Com relação como que a gente busca de casos, mudou um pouquinho com relação à busca de casos, né? Antes era 3 semanas ou mais, paciente com tosse para suspeita e investigação de paciente de tuberculose. Hoje a gente tem 3 semanas ou mais só população geral adstrita à estratégia da saúde da família. Com relação 2 semanas ou mais, população geral no serviço de saúde, que entra na porta de entrada no serviço de saúde, e diabetes mellitus. O resto, não importa o tempo de tosse, a gente vai investigar que são os grupos de risco. Contato de TB pulmonar, pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana, pessoas privadas de liberdade, população em situação de rua, povos indígenas, profissionais de saúde, comunidades fechadas, albergues, asilos, entre outros. Então aqui a gente vai investigar não importando o tempo de tosse. Então isso mudou, né? Então para a população geral, para propaganda, para descoberta de casos, 3 semanas ou mais, porém, se procura o caso, é diabetes ou tem grupo de risco, ou 2 semanas, ou não importa o tempo de tosse. Então isso mudou com relação ao Ministério da Saúde de 2018. Aqui a gente colocou o fluxograma em relação à investigação de tuberculose em possíveis casos novos, nunca antes tratado para tuberculose. Tem uma diferença, gostaria que vocês prestassem bem atenção com relação a isso, é o paciente suspeito de tuberculose pulmonar. O lugar que tem a máquina vai realizar o teste rápido. Vocês observam que o teste rápido substituiu a baciloscopia nos casos da tuberculose de pacientes nunca antes tratados. Quem não tem, como eu falei, 2 baciloscopias, uma no momento da consulta, outra após, no outro dia, tá? E um teste rápido molecular para quem tem, se for detectado ou não for detectado. Se não for detectado e ele mantiver sintomas, a gente vai realizar, como eu falei, a cultura, se positiva, teste de identificação e de sensibilidade e continuar a investigação diagnóstica. No caso de não manteve sintoma, melhorou, descobri a causa da tosse, viu um raio-x normal, ele não tem excluir o diagnóstico de tuberculose, tá? Do lado de cá, o paciente com micobacterium detectado. Todo esse paciente, então, está com tuberculose, a especificidade do teste rápido molecular está em torno de 98%, a sensibilidade depende da prevalência do local. Então, vocês podem ver que alguns trabalhos publicados, eles botam de 20% a 98%. Então, depende muito da prevalência do local. Então, obviamente, quanto menor a prevalência, menor a sensibilidade. Maior a prevalência, maior a sensibilidade. Então, tem que pensar bem com relação a isso. Então, o paciente com TB, como o teste serve também para identificação de resistência à rifampicina, que é um dos fármacos principais do tratamento da tuberculose, se eu não detectei a resistência à rifampicina, todos, como eu falei, vão realizar cultura, teste de sensibilidade e iniciar o tratamento com esquema básico para tuberculose. Aí pergunta, para que eu vou fazer o teste de sensibilidade? Porque o teste rápido molecular, ele detecta a resistência, né, específica à rifampicina, né, e não aos outros fármacos. Então, se não for detectado, não necessariamente a gente pode ter resistência a outros fármacos. Então, ainda é necessário o teste de sensibilidade e a cultura universal. Se tem uma resistência detectada, esse teste vai ter que ser repetido com outra amostra. Então, fique bem atento se vocês detectarem algum paciente que o teste rápido da rifampicina tiver resistência, nós do laboratório vamos precisar de nova amostra, tá certo? Com relação. Aí, se confirmado, cultura, teste de sensibilidade e vai ser encaminhado para uma referência terciária. Então, casos de resistência não é na atenção primária nem secundária. Cada local em Minas Gerais tem a sua referência. Nós aqui, nossa referência é o Hospital Júlia Kubitschek. Então, entrar em contato com a regional e descobrir quem é a referência terciária para a questão da resistência, tá bom? Então, com relação a isso. Então, isso são casos novos de pacientes que nunca tiveram tuberculose no passado. Agora, com relação às populações vulneráveis, né, que profissional de saúde, pessoas que vivem com HIV, né,
população privada de liberdade, situações de rua, indígenas e contato com multidroga resistente, nunca antes tratado. Vocês observam que aqui, além do teste rápido, suspeito da tuberculose pulmonar, além do teste rápido, cultura e teste de sensibilidade ao mesmo tempo. Então, por quê? Né? Porque a gente já está pensando se ele pode ter resistência a outros fármacos, né? Se ele pode ter contato com outros fármacos, tem uma dificuldade, às vezes, de detecção, né, com relação ao teste rápido molecular, então a gente precisa da cultura e do teste de sensibilidade de uma vez. Se vocês esquecerem de anotar no pedido se é uma população vulnerável, o laboratório não tem como adivinhar. E se o laboratório não adivinhar, vai realizar somente o teste rápido, né? Não vai realizar teste de sensibilidade, a não ser que der positivo, né? Se der positivo, aí vai para cá. Mas vai demorar esse tempo todo até que eu resolva fazer a cultura, o teste de identificação e o teste de sensibilidade para o micobactério. Então, vocês têm que ficar atentos de colocar que são populações vulneráveis. Aí o laboratório imediatamente já realiza isso. Ou vocês vão pedir, ou vocês vão colocar que são populações não vulneráveis e o laboratório vai fazer. Então tem que prestar muita atenção com relação a esses pedidos, são casos novos ou casos de populações vulneráveis. Isso é muito importante, que a gente está com um problema com relação principalmente a privados de liberdade e população de rua, né? Que ninguém coloca, a gente só faz o teste rápido, fica lá, não fizemos nada, não dá negativo, ainda vai ver que o paciente ainda está doente, ainda vai pedir cultura e o teste de identificação e sensibilidade. Então é importante a gente lembrar que essas populações já é para realizar a cultura e com isso, se positiva, obviamente, a identificação e sensibilidade dessa micobactéria, tá? E aqui embaixo continua a mesma coisa, como aquele primeiro caso do fluxograma, né? Se for detectado manter sintomas, aqui o que eu vou fazer, né? Aqui a gente ia pedir antes, né? Agora a gente vai aguardar a cultura e o teste de sensibilidade. Quer dizer, olha só, ela já foi colhida naquele momento, o paciente está assintomático, eu tenho que cobrar. Outra coisa que vocês devem colocar no prontuário, anotar em qualquer que vocês atendem esses pacientes, né? Que falta a cultura. É muito comum, nós temos vários casos que eles anotam que são populações vulneráveis, nós realizamos o teste rápido, a cultura, e ninguém cobra o resultado. Ninguém, não sei, e às vezes tem algum caso positivo lá. Nós que trabalhamos com a vigilância epidemiológica, o laboratório hoje tem a obrigação, pela vigilância, de comunicar todos os casos positivos imediatamente, né? Mas às vezes a gente não acha, não tem nome de médico, não tem nome de setor, não tem nome de ninguém, não tem endereço, não tem telefone, e aí a gente tem que acessar a Secretaria de Vigilância de Saúde, que vai acessar a busca de caso, nisso já se passaram 2, 3 meses. Né? Então lembrar, né, dos pacientes que vocês estão investigando de tuberculose, que procure os resultados, né? Pegue os resultados, demora um mês, depende, né? O positivo com teste rápido, fácil. Agora a cultura, né, para dar negativa, são 8 semanas o resultado negativo. Então, pelo menos que lembre que em 8 semanas eu tenho que olhar esse resultado, porque se for positivo, o laboratório vai entrar em contato. Então, essa solicitação de pedido deve conter o nome do médico, o nome de quem pediu, a localização, se puder, o telefone do médico, que é o assistente do paciente, para que a gente entre em contato. Muitas vezes nós da vigilância entramos em contato com o paciente que a gente não acha o médico e a gente nem comunica a ele que ele está com tuberculose. A gente fala, passa, pega o resultado e vem aqui. Quer dizer, é um transtorno danado para a gente achar às vezes esses pacientes, tá bom? Com relação a isso. Do outro lado, a mesma coisa, né? Se for TB, aí resistência à rifampicina, vai aguardar o teste de sensibilidade e de qualquer maneira repete, e do lado de cá a mesma coisa. Então a parte de baixo não mudou nada. Com relação agora à investigação de retratamentos. O que é retratamento? Aquele que já tratou em algum momento na vida, né? Ou recidiva, está agora com suspeito de estar recidivo, ou retorno após o abandono. Então, aqueles que já trataram, a gente vai ter outra abordagem com relação ao fluxograma. O fluxograma aqui, olha gente, tem a baciloscopia. Então a baciloscopia não foi trocada para quem é retratamento, né? Então vocês vão entender, já falei um pouquinho sobre isso,
Mas não só a teste rápido, mas a cultura e sensibilidade, mas também a baciloscopia. Porque, como eu estava falando, né? Paciente com recidiva, já tem trabalhos publicados, que 20, 15 anos depois, o paciente que saneou, né, curou com cavidade aberta, ainda elimina os bacilos. Então, o teste rápido, como é uma detecção por biologia molecular, ele pode dar positivo e o paciente não estar doente. Então, a baciloscopia é o nosso parâmetro da suspeita de atividade ou não. Tá certo que também tem baciloscopias positivas que o paciente não está em atividade, mas por muito mais tempo o teste rápido pode ainda estar positivo e pode ser que o paciente não esteja com atividade. Principalmente os pacientes retorno após abandono. Né? É muito comum a gente ver médicos, né, tratando pacientes após abandono curados. Né? Se cura tuberculose com ou sem tratamento, né? Claro que a chance de recidiva vai ser maior, mas não quer dizer que um paciente que abandonou que ele não curou, né? Então, se o paciente curou, eu só vou retratá-lo mesmo em abandono se ele tiver sinais de atividade. Né? Paciente que abandonou e tratou, abandonou há 3 anos, chega aqui, oba, tô curado, tá tudo bem, não tem indicação de tratamento, a não ser que a gente observar por dados clínicos e laboratoriais que o paciente ainda está em atividade, tá certo? Então, com isso, a gente vai realizar a baciloscopia. Por quê? Então, vamos lá. Quando os dois, né, dá negativo, baciloscopia e teste rápido negativo, até aí tá tudo certo, né? Vai seguir aquela norma. Se ele mantém sintomas, eu vou aguardar a cultura e teste de sensibilidade e aí avaliar o caso. Se o paciente não tem sintomas, a tuberculose provavelmente improvável, de qualquer maneira tem uma cultura e teste de sensibilidade para ser cobrado, tá certo? Agora, quando os dois dão positivos, aqui ó, baciloscopia positiva e o teste rápido positivo, aí deu tudo certo, né? Então, ele está com tuberculose, se tiver resistência, vou repetir no teste rápido, se não, eu vou pedir vou repetir se der concordância, vou tratar desse paciente como resistência à rifampicina e vai encaminhar para a referência terciária, que vai cobrar cultura, identificação e sensibilidade. E do lado de cá, não detectou a resistência à rifampicina, vai iniciar o tratamento e rever o tratamento após o resultado. Como eu falei, por não ser resistente à rifampicina, um paciente de retratamento ou retorno pós-abandono, pode ser que tenha resistência a outros fármacos. Então, vai revisar esse resultado. Agora, começa a embolar quando ocorrem as divergências. Por exemplo, a baciloscopia positiva e o teste rápido não detectado. Né? Então, é TB provável. Então, quem nos direcionou foi a baciloscopia positiva. E o teste rápido não detectado. Então, vou iniciar com o esquema básico e aguardar a cultura e teste de sensibilidade. E afastar micobactérias não tuberculose. Porque a baciloscopia, né, um bacilo alcoase resistente, é para micobactéria e não para identificação de espécie. Né? Mas a maioria dos nossos casos de retorno e recidiva principalmente retorno, né, após abandono, provavelmente é a Mycobacterium tuberculose mesmo. Então, vai iniciar o tratamento e vai rever a questão se isso é não ter ou não. Agora, o que é interessante mostrar é que quando a baciloscopia é negativa e o teste rápido a baciloscopia negativa e o teste rápido detectado, não está autorizado a iniciar o tratamento. Tá? Não está autorizada. A baciloscopia autoriza, mas o teste rápido não. Por quê? Se não tiver resistência, vai encaminhar para a referência secundária. E nós vamos acompanhar a cultura, acessibilidade clínica e aí vai. Né? Com resistência, vai encaminhar a referência, aguardar a cultura e teste de sensibilidade. Então, obviamente, com o teste rápido detectado, a pulguinha vai ficar atrás da orelha. Mas não quer dizer que ele está ativo, não. Se clinicamente ele tiver o raio-x evoluindo, tomografia evoluindo, é diferente. Mas, se o paciente estiver um raio-x sequelado, porque às vezes a gente tem dificuldade, né? A gente pede um raio-x com sequela, ainda não está em mãos com a tomografia mostrando atividade de doença inflamatória. Então, pode haver necessidade sobre isso, então vai para a referência secundária e terciária se houver resistência detectada, tá? Então aqui não autoriza iniciar o tratamento na atenção primária. Na secundária e terciária, vamos ver todos os casos, todo o quadro clínico, radiológico, né, histórico desse paciente, para a gente iniciar ou não, tá? Então vai ficar por conta da referência secundária ou terciária, tá?
Tudo bem, gente? Então, isso é um dos mais importantes, é o fluxograma que não está tão complicado assim, só que a gente tem que pensar, obviamente, pacientes em nível hospitalar realmente é uma dificuldade, tem dificuldade às vezes de iniciar um tratamento, e pacientes principalmente de hospitais de alta complexidade, aqui o Hospital das Clínicas, que tem pacientes que têm imunossupressão, que pode ter micobactérias não tuberculosas, vai iniciar e isso logo vai ser desvendado, tá certo? Bom, falando um pouco do diagnóstico que tem de novo com relação à tecnologia do Ministério da Saúde 2018, é o que a gente chama de Genotype MDR-TB, que é uma fita, né, que a gente chama LPA, que é uma fita para detecção molecular, não só da resistência da rifampicina, mas também da isoniazida e também de medicamentos de segunda linha, fluocinolonas, aminoglicosídeos fluocinolona, aminoglicosídeo e etambutol. O etambutol saiu, na verdade, da segunda linha e a gente tem o tratamento de segunda linha. Canamicina também. Então, é um teste que o Ministério da Saúde está introduzindo em todo o país, né? Estão discutindo com a empresa que distribui para funcionar como o GeneXpert, né? Ele vai ser associado ao GeneXpert, porque o GeneXpert ele é imediatamente, né? Você tem a resistência à rifampicina e esse daqui ele detecta a isoniazida e se resistente à segunda linha, à primeira linha, ele passa a fazer a de segunda linha. Então, isso daqui ainda está em discussão quando se vai entrar ou não para o SUS, dependendo da avaliação custo-efetividade que tem sido feita no país. Mas é uma tecnologia em biologia molecular em fita que vocês aqui do Hospital das Clínicas recebem dos pacientes, que aqui a gente faz devido às nossas pesquisas. Então, nós fazemos o Genotype MDR+, nós estamos conversando também com a coordenação do laboratório para ver se a gente consegue implantar essas fitas em rotina no nosso hospital, mas em nível de SUS ele ainda não está funcionando, tá? Só aqui no Hospital das Clínicas e no Hospital Júlia Kubitschek, tá? Então, no Hospital Júlia Kubitschek a gente também realiza de primeira linha, a gente não tem o de segunda linha, mas ajuda bastante detectando ou não resistência à isoniazida, né? Outra fita também, que é a fita de identificação, né? Essa fita de identificação também, nós temos hoje na Fundação Ezequiel Dias, fazendo essa identificação pelo método de biologia molecular, que é o PRA, que é por cortes enzimáticos, e aqui também é uma fita que posso fazer no nosso laboratório. Hoje é feita a identificação por métodos moleculares, por PCR e métodos de enzima de restrição, e esse aqui é mais rápido, porque também é uma fita e pode ser feita no nosso hospital. Então também nós estamos discutindo a implementação dessa fita no nosso hospital, mas não é feita a identificação por métodos moleculares na Fundação Ezequiel Dias. Então, todas as culturas que são encaminhadas à Fundação Ezequiel Dias, eles fazem o teste de sensibilidade e identificação, tá? Então, para Minas Gerais, as referências é a Fundação Ezequiel Dias, que é o nosso LACEN de Minas, né? As culturas que forem realizadas e forem encaminhadas para lá, fazem o teste de identificação e de sensibilidade, tá certo? O ADA, né, vocês isso aqui já conhecem, né, já ouviram falar nos outros manuais, alguns de vocês já ouviram falar com relação à ADA, que é a adenosina deaminase, um teste que a gente faz principalmente no líquido pleural, né? Alguns fazem no líquido sinovial, alguns fazem no líquor e alguns fazem para líquido peritoneal. Mas a melhor resposta que nós temos, é um método auxiliar, é para tuberculose pleural. Outras seroses têm uma positividade razoável, mas para tuberculose pleural ele é um auxiliar diagnóstico. Ele não dá o diagnóstico porque os linfócitos que liberam essa adenosina deaminase, então qualquer doença que leve derrame pleural, que tenha linfócito nesse líquido pleural, pode liberar, por exemplo, linfoma. Né? Então tem que tomar muito cuidado, ele é um auxiliar diagnóstico, precisa de todos os outros testes dos líquidos para baciloscopia, cultura, teste rápido, todos os exames para que a gente confirme que tem ou uma grande suspeita de diagnóstico da tuberculose, tá bom? Outra coisa é o IGRA, que a gente chama, né, que é um imunoenzimático, né, que é uma tecnologia que é similar à prova tuberculínica, que ele tem um valor preditivo, não uma tecnologia nova, né, que a gente chama de quantiferon TB Gold. Ele dosa a liberação de linfócitos, né, em frente a antígenos, é uma resposta antígeno-anticorpo, né, que faz o crescimento incubado, então a gente faz com o método de ELISA. Então esse teste diagnóstico não está incorporado no SUS, em nível particular vocês conseguem o IGRA, mas a acurácia são similares à prova tuberculínica.
Então serve um ou outro. Já está escrito no manual que pode seguir um ou outro. Nós, do Sistema Único de Saúde, continuamos com a prova tuberculínica, que já está escrito na Organização Mundial de Saúde, de média e alta prevalência. Não se deve substituir o IGRA pela prova tuberculínica. A gente deve manter a prova tuberculínica em locais de média e alta prevalência, tá? Nós, no país, somos de média prevalência, tá? A gente não tem mais de 50 casos por 100 mil habitantes. A gente tem 35 casos por 100 mil habitantes. Então, a gente não é um país de alta prevalência, de moderada prevalência, tá bom? Então, esses resultados, eles são interpretados de maneiras diferentes, né? O IGRA, que é o Quantiferon TB Gold, que é o comercial que é utilizado, ele pode ser positivo, negativo ou indeterminado. E a prova tuberculínica é por ponto de corte, né? Por milímetros. Não mais usa a questão reator forte, farto reator, nada disso. Hoje utiliza, né, o valor em milímetros dessa prova tuberculínica. Então, como eu falei, o IGRA não está incorporado no SUS. Bom, então com relação de novidades do tratamento, né, em sistema principalmente público, né, que nós estamos falando da tuberculose, e os locais de tratamento é ainda no sistema público, os médicos particulares podem atender, acompanhar, desde que notificados, encaminhados às suas unidades, para que o paciente possa pegar o medicamento, mas tem que ir com relatório, tem que ir com todos os dados, então não pode faltar dados. Então às vezes tem algum problema, fala, o posto não aceitou, o posto algum problema, às vezes eu vejo muito isso dos meus colegas que trabalham na medicina privada, mas é porque, infelizmente, eles perderam o tato de questão de como notificar, quais são os dados que são necessários. Então não pode dispensar. Às vezes acaba dispensando para 15 dias, dá uma confusão danada. Então é só ligar para a regional, entra no site da tuberculose do Ministério da Saúde e veja quais são os dados que vocês precisam para colocar no relatório. Então hoje tem uma facilidade muito grande com a internet, né? Então não precisa fazer papel aleatório. Olha lá, tem a ficha de notificação, pode imprimir no seu consultório a ficha de notificação, notificar, encaminhar com o pedido. Então você pode fazer isso, está todo aberto pelo Ministério da Saúde, todas as fichas de notificação, os relatórios mensais estão lá também. Então não tem problema com relação a isso dos médicos que atendem somente nas unidades particulares. Quem está também na unidade pública acaba se envolvendo também e sabendo como fazer, tá bom? Com relação ao tratamento, então a gente tem um esquema básico para tratamento da tuberculose adultos e adolescentes, maior de 10 anos de idade. Não vou entrar em detalhe com relação à criança, tá? Vou falar só com relação aos adultos. O que mudou é com relação ao peso. Então, acima de 70 quilos, o paciente que tomava 4 comprimidos, acima de 50 quilos era 4 comprimidos e acabava. Agora não, entre 50 e 70 são 4 comprimidos, rifampicina, isoniazida, pirazina e tambutol, e acima de 70 quilos, 5 comprimidos na fase intensiva. Então lembrar, gente, que o paciente que está com vocês depende do peso. E agora tem mais uma faixa de peso, que são os acima de 70 quilos. Então isso mudou realmente, tá? Com relação ao RH, que é a segunda etapa, que são 6 meses, continua do mesmo jeito, lembrar que esse medicamento, apesar de estar no manual de 300, 150, ainda não está disponível, tá? O que está disponível é o RH 150 a 75. Então, o paciente que tomar 2 comprimidos de RHZE, vai tomar RH também, 2 comprimidos, dependendo do peso. 3 comprimidos, se manter esse peso, 3 comprimidos. 4 comprimidos, se manter esse peso, e 5 comprimidos acima de 70. Então, o 350 só está no manual porque a expectativa é que saia antes do próximo manual, né? Que saia menos de 10 anos, né? Que o manual é a cada 5, 10 anos, dependendo do caso. Se mudar muita coisa, eles fazem o manual a cada 5 anos, né? O último manual foi 2011. Nós estamos em 2010, 10 anos, né? 10 anos esse novo manual. Então a gente espera que os medicamentos de doses mais altas para se tomar menos comprimido apareçam. Mas se não aparecer, por isso que eles já colocaram, porque o manual só daqui a 10 anos vai ficar muito complicado colocar isso em normatização, tá? Mas lembrar que os comprimidos ainda, RHZE nessas doses e RH 150 e 75, tá bom? O esquema básico de tratamento da meningocefalite ou osteoarticular mudou. Agora nós estamos com 12 meses de tratamento, tá? Então, se vocês me perguntarem por que isso, eu vou dizer para vocês que eu não sei. Agora, alguns trabalhos mostram, desculpa, que a melhor resposta para meningocefalite e osteoarticular são com 12 meses.
Só que não tem um nível de evidência muito claro com relação a isso. Tanto é que no manual, lá nas entrelinhas, coloca, principalmente o osteoarticular, se ele evoluir bem, se for uma articulação, que ainda pode manter de 6 a 9 meses, tá? Então isso aqui é muito, como a atenção primária não está com a tuberculose extrapulmonar, está na referência secundária, então nós temos essa orientação de decidirmos com relação à osteoarticular. Um paciente que tem várias articulações afetadas, dificuldades, ainda vai para fisioterapia, tem muito abscesso frio, que vai ainda drenar, que a penetração farmacológica vai ser diminuída, aí tudo bem. Mas aquele que tem evolução rápida, às vezes a gente tem no punho, no cotovelo, no joelho, esse pode ser avaliado de 6 a 9 meses. Mas no manual está colocando 12 meses, tá? Para a meningocefálica, essa a gente não está discutindo, a gente deixou 12 meses, a gente, na atenção secundária e terciária, nós estamos fazendo 12 meses, mas a osteoarticular nós estamos revendo caso a caso, tá? Mas a norma é que se faça 12 meses, de novo, com relação ao quilo de peso, tá bom? Com relação ao quadro de hepatopatias, o que mudou é que o esquema CEL, que a gente chamava streptomicina, etambutol e ofloxa, não entra mais ofloxacina. Então agora é realmente a levofloxacina, tá? E o manual anterior não tinha a rifampicina por 9 meses, etambutol e levo nos pacientes com transaminases acima de 5 vezes o valor de referência do paciente sem cirrose. Tivesse uma história prévia, mas se ele não tivesse cirrose, pode usar rifampicina, etambutol e levo. Isso não tinha no manual, tá? O que tem no manual que tinha era esquema streptomicina, etambutol e ofloxa, né? E agora streptomicina por 3 meses, etambutol e ofloxa 5, o restante 7, total de 12 meses de tratamento, quando não entra rifampicina. Quando entra rifampicina, o total são 9 meses, tá? De rifampicina, etambutol e levo. Quando entra a streptomicina, né? Elas são feitas por 3 meses, tá bom? De segunda a sexta-feira, né? Não precisa fazer no sábado e domingo, ou aqueles que têm facilidade pode fazer direto segunda a segunda, tá bom? Então o esquema para hepatopata mudou com relação a isso. Aqueles que têm menos que 5 vezes o valor normal, sem cirrose, continua com o esquema básico, obviamente o acompanhamento das transaminases, bilirrubinas, do hepatograma, e com cirrose vai direto para o esquema de hepatopata, que é streptomicina, etambutol e levofloxacina. Agora, paciente sem doença hepática prévia que apresenta hepatotoxicidade. Então, aquele paciente que não tem história alguma e que chega com sinais de hepatotoxicidade. Então, se as transaminases estiver abaixo de 5 vezes o valor normal, sem sintomas, porque às vezes é um mal-estar, tal, mas sem sintomas importantes, você pode reintroduzir droga a droga na sequência de rifampicina e etambutol, depois o isoniazida e por último a pirazinamida, tá? Introduzir o esquema e tentar deixar o esquema sempre com rifampicina, tá certo? No caso de sintomas, incluindo presença de icterícia abaixo de 3 vezes o valor normal das transaminases, casos graves de tuberculose ou hepatotoxicidade grave, vai para o esquema streptomicina, etambutol e levofloxacina, tá? E os níveis de transaminase acima do valor normal após 4 semanas, né? Por exemplo, você está tentando introduzir, tentando reintroduzir, passando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o paciente não melhora, até 4 semanas, você agora começa o esquema de hepatopata. Porque senão você vai fazer abandono. 30 dias sem tomar remédio, é abandono, né? Então a gente não quer abandono. Então até 4 semanas não conseguiu introduzir, não conseguiu fazer nada, passa direto e depois reavalia o caso, tá certo? Os nefropatas, né? Os nefropatas com clearance da creatinina abaixo de 30 ml por minuto, na verdade é ml isso mesmo por minuto, é o esquema básico ajustado. Antes tinha uma combinação danada que ficou para referência secundária, terciária ou pacientes internados. Na grande maioria, agora eles arrumaram, né? E fizeram um estudo mostrando que o paciente pode usar segunda, quarta e sexta o RHZE na primeira etapa e na terça, quinta, sábado e domingo o RH. Durante os 2 meses na fase intensiva. Para ficar mais fácil de orientar, às vezes, o paciente, mesmo os médicos que estão na referência secundária, às vezes tem dificuldade de conseguir calcular e conseguir a dispensação farmacêutica em forma separada. Então, para facilitar, então já fizeram um esquema que já tem um ajuste abaixo de 30 ml. Tá? E aqui, 2 meses, então, ele vai fazer RHZ segunda, quarta e sexta e RH nos outros dias da semana.
e depois os 4 meses com RH todos os dias. Então facilitou bastante os 6 meses de tratamento, mostrando que dessa maneira também você está reduzindo a dose e intercalando as doses, que são o que a gente precisa com relação à pirazinamida, a isoniazida e o etambutol. Tá? Porque a rifampicina não muda, por isso que ela entra no segunda todos os dias. E a dose que nós temos agora, que é 10 mg quilo dia para a isoniazida, é uma dose que, se você fizer essa dose, ela vai ficar inferior. Então ela pode usar no esquema básico para o paciente com crise creatinina abaixo de 30, tá bom? E os esquemas de virilidade causam muita dificuldade no entendimento, né? Porque ele vai ter que tomar 4 comprimidos gordinhos e 4 comprimidos magrinhos. 4 gordinhos, 4 magrinhos. 4 gordinhos, 4 magrinhos. Então, às vezes a pessoa é confusa. Então, se não tiver, a gente vai ter que dar um jeito. Mas é muito pior do que tomar tudo separado, né? É muito pior que tomar tudo separado. Eu ainda acho que é mais fácil isso aqui de entender. Faz desenho, bota setinha, dá um jeito, né? Mas eu acho que isso aqui dá uma mais fácil de entendimento do que de fazer todo ele separado, tá? O diabético, né, o tratamento com esquema básico continua por 6 meses, mas deve considerar por 9 meses quando a evolução insatisfatória, tá? Então o paciente diabético, ele tem que ter um controle glicêmico rigoroso, o uso de insulina quando não consegue o controle glicêmico adequado e avaliar interações medicamentosas com hipoglicemia anti-oral. Então, todo paciente, a gente tem a indicação de trocar, o paciente, quando ele já é diabético, né, trocar para insulina, que é um manejo mais fácil de fazer e manter essa glicemia ideal para esse paciente. E aí, se não conseguir, ficar aquele vai e vem, pode manter por 9 meses o tratamento para o diabetes. Bom, então, agora a gente vai falar do segmento. Então, falamos um pouco, né, com relação que tem de diagnóstico, com relação ao novo. Obviamente, não falei sobre sinais e sintomas, porque sinais e sintomas, nós falamos que principalmente a forma pulmonar, né, o que tem, e os outros extrapulmonar, às vezes não tem tosse, não tem, né, só tem febre, anorexia, emagrecimento, lesão renal, lesão hepática, lesão óssea, e aí vai, né, o tratamento. E o segmento do tratamento, como que eu vou acompanhar esse paciente, né? A atenção primária, secundária e terciária é mensal, né? A atenção primária, quando são casos que estão na atenção secundária ou terciária e não estejam internados, é a supervisão compartilhada, né? Ele deve fazer supervisão dos pacientes lá próximo à casa deles e nós orientando na secundária e na terciária como se deve fazer essa supervisão e como se deve fazer o tratamento, tá bom? Então, uma coisa interessante que mudou, né, com relação ao Ministério em 2018, é quando a bacila for positiva, a baciloscopia foi positiva, ao final do segundo mês de tratamento. Antigamente, ao final do... Já estou no antigamente, né? Só em 2018 estou no antigamente. Né? Antes desse novo manual, quando a baciloscopia era positiva ao final do segundo mês, o que a gente fazia? Encaminhava para referência secundária, pedia cultura, acessibilidade e tal. Mas agora... né, um paciente que ao final do segundo mês foi positivo e ele deu o diagnóstico, ele já tem cultura e tem acessibilidade lá atrás. Eu vou confirmar. Mas eu vou manter por mais 30 dias o RHZE. E vou pedir novamente, porque ele pode ter começado sensível, abandonou ou alguma coisa aconteceu nesses 2 meses, que ele pode ter adquirido resistência a esse bacilo, né? Então... é para prolongar por mais 30 dias para resolver o caso. E aí esse paciente vai para a referência secundária, tá? Se for sensível o esquema de tratamento, né, com o resultado do teste, se for sensível ou não tem resultado e tem uma evolução clínica, né, a gente vai, após esses 3 meses com RHZE, a gente vai fazer mais 4 meses com RH. Se o paciente com evolução insatisfatória, vai para a referência secundária. Se tudo é sensível, ele está demorando só mesmo negativar, avaliar se ele está tomando remédio, né, gente? Avaliar principalmente nesses 2 meses se esse paciente está tomando remédio, tratamento supervisionado. Se ele não estiver tomando, obviamente, é óbvio que não está tomando, né? Então aí vai ajustar com relação a quanto tempo ele ficou sem tomar, se ele abandonou, se não abandonou, e aí volta a história da investigação. Se não, ele vai para a referência secundária ou terciária, se houver alguma resistência, ok? Com relação à baciloscopia ao final do segundo mês também, nos locais que tem o teste rápido, eu vou solicitar, porque eu estou avaliando resistência, né?
Será que a cepa está resistente? Será que não? Será que é resistente a outros fármacos? Porque lá você pediu, e se não pediu, vai pedir. E se pediu, vou pedir novamente para saber o que aconteceu. Então aqui também eu vou pedir, e justificando o teste rápido molecular. Se vocês não colocarem que é caso novo, se vocês não colocarem nada, o laboratório vai entender como caso novo. E aí não vai repetir esse exame, não. Vai entender que é acompanhamento, por exemplo, se mandar para mim, João da Silva está lá. Daqui a 2 meses vem João da Silva de novo. Eu não vou fazer o teste rápido, que é controle de tratamento para mim. Agora, se vocês falam, não, é uma paciente que mantém baciloscopia ao final do 2º mês, eu vou entender que preciso fazer novamente o teste rápido, tá? Então, cuidado com isso, tem que ter informação. O teste rápido sai para nós, custa em torno de R$400, entre 400 e 500 reais. Para nós, como é subsidiado pela OPAS, sai em torno de 80 a 60 reais. Né, enquanto houver subsídio. Depois que não tiver mais subsídio pela OPAS, a gente também vai ter que pagar 400, quer dizer, alguém vai pagar 400, 500 reais, né? Ninguém. Então aí não vai ter mais teste rápido molecular, provavelmente, tá? A gente só tem o teste rápido porque ele é subsidiado, tá? Então, pela Organização Pan-Americana de Saúde, tá bom? Então, quer dizer, a OPAS que paga a grande maioria e a gente paga muito pouco. Talvez nem R$5, um preço até menor que a baciloscopia, tá? Então, esses acordos internacionais são importantes, principalmente no controle de doenças infecto-contagiosas, que nós temos algumas prioridades de verbas para subsidiar certos testes que são caros, né? Porque, infelizmente, só tem uma indústria. Estão saindo outras indústrias fazendo para competitividade no mercado, mas ainda não foi incorporado no Sistema Único de Saúde. Então, com relação aqui, o teste rápido molecular com resistência à rifampicina, né? E aí vai fazer todos aquilo lá, todos aqueles testes. Se for sensível, prolongar, né? Mais 30 dias, reavaliar o esquema no resultado final também. Então, tem que avaliar com relação a isso, tá bom? Então, com relação à tuberculose, o que tem de novo, né? Não dá para falar tudo que há no manual. Com relação, tem muita coisa assim, que são muitos detalhes, obviamente, se vocês quiserem me perguntar, tem muito detalhe com relação, mas eu trouxe o geral para que vocês tenham esse acompanhamento e esse conhecimento de que tem para ser olhado e consultado, tá? Então nós vamos falar também um pouquinho com relação à infecção latente, que é a infecção do paciente que não está doente. Né? Quem são essas pessoas? Infectados, ILTB quer dizer infecção latente pelo micobactéria tuberculose. Latente é sinal que o paciente não tem tuberculose, ele foi infectado, mas não está doente. O que nós vamos fazer? O que foi lançado e apoiado nesse novo manual? É a prevenção. Né? Sempre existiu essa prevenção, não é coisa nova. O que é novo é o enfoque que está se dando hoje para cada vez mais fazer essa prevenção para evitar a doença. Vocês viram na nossa incidência, né? Com relação à nossa incidência, ela estabilizou. O que está ruim? Abandono, né? A gente não consegue diminuir a incidência, a gente mantém estável, tá? Então, outras maneiras de evitar que alguém fique doente é por meio da prevenção. Então, a prevenção são grupos de risco. Eu não vou botar a população geral fazer prevenção, fazer prova tuberculínica em toda a população do Brasil, né, 210 milhões de habitantes, quem é positivo fazer isoniazida. A gente vai focar nos grupos que mais desenvolvem tuberculose, que são os grupos com maior risco de ter doença. Então, com relação a adultos e adolescentes, quem a gente vai se preocupar em realizar a prova tuberculínica ou o quantiferon, né, TB Gold, que que não tem no sistema, mas no particular pode ser feito, né? Nas pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência humana, contatos adultos e adolescentes, alterações radiológicas sugestivas de sequela, uso de inibidores TNF-alfa preferencialmente antes da sua utilização, uso de corticóides ou imunossupressores que levam à imunossupressão ao indivíduo, pré-transplante que fará o uso de terapia imunossupressora. Então, esses indivíduos, quando eu encontro, não é eu faço prova tuberculínica, eu encontro o indivíduo e faço a prova tuberculínica. Se ela é maior ou igual a 5 com o IGRA positivo, está indicada a prevenção, para que ele não venha desenvolver a tuberculose, tá certo? O segundo grupo são aqueles com silicose,
neoplasia de cabeça e pescoço, insuficiência renal em diálise, linfomas e outras neoplasias hematológicas, outros tipos de neoplasia com terapia imunossupressora. O que é interessante, né, que me chamaram a atenção que isso aqui ficou maior a 10, mas a gente vai lembrar, né, que se eu for fazer terapia imunossupressora é maior ou igual a 5. Então saiu no manual atrapalhado mesmo, viu, gente? Atrapalhado. Mas também o pessoal às vezes é meio esperto. Tem um item lá no manual falando o seguinte: a pior deles é que você vai considerar. Então, por exemplo, tem silicose, diabetes, HIV. Eu vou considerar o HIV. Tá? Então, o paciente faz imunossupressão, mas ele está aqui em pré-transplante, vou considerar maior ou igual a 5. Tá? Então, tem uma questão aqui que a gente vai repensar. O diabetes mellitus, baixo peso, né? Abaixo de 85% do peso ideal. Isso aqui já é caquético, né? Indivíduos caquéticos, né? A gente vê pouco, só a África, né? E Norte de Minas também vê, né? Tem muita gente, 85 abaixo do peso ideal. Tabagista, mais um maço dia. Calcificação isolada sem fibrose na radiografia. Lembrar que alterações radiológicas fibróticas, sugestivas de sequela de TB, ápices pulmonares, região posterior do lobo superior fibróticas, nunca antes tratado, que é para considerar. Esses daqui são calcificações isoladas sem fibrose na radiografia. Aí vocês falaram, o que entrou aqui? Esses 3 aqui, a gente não dava muita importância para eles. Vou fazer prova tuberculínica, se maior ou igual a 10 ou IgA positivo, vou fazer prevenção? Sim. Porque observaram que principalmente os tabagistas têm maior risco de desenvolver tuberculose, porque os macrófagos ficam capenga, o processo inflamatório capenga, e se ele infectar, ele vai se tornar doente. Pode ver que no nosso ambulatório de tuberculose, a maioria foi ou é tabagista, né? A gente pega poucas pessoas que desenvolvem tuberculose que não são tabagistas. É difícil fazer estudo com não tabagistas, né? Então, realmente, eles estão agora cada vez mais mostrando a questão da prevenção com relação a esses indivíduos, tá bom? E eles têm maior risco, sim. É o que a gente pega no dia a dia, né? Eu raramente pego paciente nosso com tuberculose pulmonar ou pulmonar que não fumou ou fuma, tá? Conversão. Aqui, muito detalhe com relação à conversão, gente. Conversão é só em algumas situações. O que é conversão? Quando eu faço uma primeira prova, né, e ela é negativa, e a segunda prova aumenta 10 milímetros em relação à primeira. O que eu chamo de negativo? Contatos, qual é a ponto de corte? Maior ou igual a 5. Então, se ele der 4, ele é negativo. Concorda? Então, contato, se eu fiz a primeira prova, contato com pacientes bacilíferos ou cultura positiva. Transmissíveis, laríngea, né? Transmissíveis, que eu chamo de contato. Eu faço essa primeira prova tuberculínica. Deu 4. Aí eu tenho que repetir 8 semanas depois. Contato. Primeiro eu olho o indivíduo, viu, gente? Não é primeiro o negocinho aqui, não. Porque tem muita maneira, a gente fala, manda pra minha prova, deu 20. Eu falo, e daí? Ué, tá aqui? Não, então tchau, filho. Sinto muito, não faço nada com você, não. Né? Então, eu repito, 8 semanas depois, houve um incremento de 10 em relação ao anterior. Então, 4 tem que dar 14. Se der 12, não é conversão. Mas é maior que 10. Sinto muito, não é conversão. Só que tem uma coisa, nunca mais esse indivíduo vai repetir a prova. A partir de ser maior que 10, não tem mais indicação nem de repetir. Porque essa prova, vocês lembram que é a resposta celular, e você estimula e acabou, não tem mais parâmetro, tá? Profissional de saúde. Profissional de saúde era, e é um projeto do Ministério por enquanto, que todo profissional de saúde, quando entrar na universidade, faça a prova tuberculínica. Isso foi feito no Rio de Janeiro, em várias escolas por aí afora, acompanhando os alunos, né? E os trabalhadores também. Todos que entrarem, fizessem a prova tuberculínica. Se der positivo, tá bom. Mas se der negativo, eu vou ter que avaliar esse profissional de saúde, o local do trabalho dele. Mas isso ainda não existe como rotina. Não existe. O que a gente pega é profissional de saúde fazendo prova tuberculínica e positivo, aí eu não vou fazer nada. Tá? Então, enquanto isso não funciona, a prova que a gente tem falando são os profissionais expostos, aqueles com maior risco de desenvolver. São aqueles que vão para o laboratório de micobactéria, o trabalhador do sistema prisional e instituições de longa prevalência. Esses, no admissional, deve-se fazer a prova tuberculínica, ou quando ele for para esse setor, fazer a prova tuberculínica.
Se ele já é positivo, está resolvido, raio-x, não tem nada, acabou, morreu. Se ele é negativo, eu vou repetir 8 semanas depois e aí sim eu vou avaliar a conversão. Se ele tem a conversão, ele é positivo e aí eu vou fazer a prevenção. E eu vou repetir anualmente, não se ele se tornou positivo, agora se ele é negativo, principalmente para os laboratórios de micobactéria, ele tem que repetir anualmente. Então, algumas especificidades, eu não estou falando aqui, mas existem algumas especificidades com relação a laboratórios, profissionais de saúde trabalham com TB, HIV e referências terciárias. Nem a nossa secundária é risco, porque a gente não tem uma alta prevalência de casos de TB, sintomáticos e bacilíferos, tá? Então, discutido isso, a gente está discutindo hoje na questão da biossegurança, o que a gente faz, o que deve fazer, que são questões administrativas, quer dizer, busca do sintomático respiratório, uso de máscara comum e pronto. Por quê? Colocar isolados em todo o hospital, em locais de isolados, é custo. Mas precisa? Depende. Se você não faz a busca sintomática respiratória, não adianta a gente colocar o paciente no isolado. Ele ficou até ser isolado rodando por aí. Então, a busca principal é do sintomático respiratório. Qualquer tempo de tosse dentro da unidade, né? Vocês vão colocar a máscara comum até que resolva o caso desse paciente. E tem outras especificidades que a gente não vai discutir agora, senão vai ficar o resto do dia aqui falando sobre isso, tá bom? O tratamento da infecção latente da prevenção. Que mudou? A prevenção antes era com isoniazida, somente 10 mg quilo dia, e quando a gente tinha algum efeito adverso, é uma luta de conseguir a rifampicina para substituir a isoniazida. Hoje não mais, hoje o tratamento ou é com a isoniazida ou é com a rifampicina. Com a isoniazida, 10 mg quilo dia, com a dose máxima de 300 mg, de 6 meses, importando de 6 a 9, principalmente pensando nas doses. Se fez 180 doses, acabou, morreu. Se você optou por 9 meses, de 9 a 12 meses, 270 doses. Tomou 270 doses, pronto, morreu. Qual é a opção? A minha opção ainda é 6 meses para tratar o paciente. Eles colocaram o ideal em alguns locais, depois no manual saiu. Pode-se fazer 6 meses sim, que a gente observou que recidiva de pacientes com 6 meses, não tem um estudo lá muito grande, mas a gente não tem tanta recidiva de paciente que fez prevenção e desenvolveu TB, tá? Então, a gente está usando 6 meses de tratamento, mas se quiser fazer 9, também não está errado. Desde que seja a 270 ou 180 doses, está resolvido o problema da prevenção, tá bom? Com relação à rifampicina, quem vai usar a rifampicina? A rifampicina também 10 mg quilo dia, dose máxima 600 mg, tá? 4 meses. Quem são? Indivíduos com mais de 50 anos, crianças com menos de 10 anos, hepatopatas, contatos de monoresistência à isoniazida e intolerância à isoniazida. Vai usar rifampicina por 4 meses, doses, 120 doses, então de 4 a 6 meses. Fez 120 doses de rifampicina, fechou, fez a prevenção, tá certo? Então, a prevenção hoje tem opções, tá? Então, lembrar que agora, indivíduos com, é o que a gente vai mais pegar, é mais de 50 anos, hepatopata já está meio, basicamente, óbvio, né? Que a questão da isoniazida realmente leva a maior reação adversa e mortalidade, né? Contatos de monoresistência e a resistência à isoniazida vai se fazer a rifampicina. Intolerância à isoniazida não tem tanta complicação. A questão é indivíduos com mais de 50 anos que está tendo muitas reações adversas. Nessa da gente fazer cada vez mais a campanha da prevenção, mais pessoas estão utilizando e mais pessoas estão tendo reação adversa. Por isso o manual colocou os indivíduos acima de 50 anos, tá bom? E criança, obviamente. O que é importante, que é velho e que é novo? Aqui eu botei de novo, né? Porque nós temos um problema muito com relação à notificação. A notificação da TB, todo mundo sabe que é para notificar. Tô na enfermaria, tô no ambulatório, tô com o celular na mão, gente, é só baixar a notificação, não precisa ficar, mas não tem tanto papelinho, o papelinho sumiu, não sei, mas não tem papel na secretaria. Não precisa desse papel mais, é só imprimir na hora o trem, baixa e imprime. Tá? Então, precisa da notificação. O Núcleo Vigilância está aqui representado pela lá da epidemiologia, né? O Lurdinha tá aí. E ela chora todo dia no meu ombro, né, Lurdinha? Todo dia. E vou chorar para Minas Gerais inteiro. Gente, é só abaixar o bendito do papel.
Não precisa ficar procurando papel, até porque gasta à toa. A gente imprime 200 papéis e depois virou tudo rascunho, né? Já reparou? Que um bolo de rascunho e tudo papel que ninguém usou. Então a gente está na economia mesmo. Então é só imprimir, vai ali na secretaria, vai no posto da secretaria, hoje no BIAS tem, no hospital tem. Imprime lá o bendito do papel da notificação. Isso já e o controle mensal? Isso já existia, mas cada vez mais o manual coloca: eu preciso da notificação mensal. Quem não sabe, fique sabendo. Todo mês que o paciente estiver com vocês, eles têm que preencher o papel de controle. Também está lá no Ministério, só baixar. Controle mensal do Ministério da Saúde. Vai lá, entra o Ministério da Saúde, imprime o papel. Eu preciso desse controle mensal na vigilância. Porque se eu não tenho controle mensal, o que a vigilância vai entender? Que ele não veio. Se ele não veio, ele abandonou. Se ele abandonou, eu vou atrás dele. E ele nem abandonou, você que notificou. Estou eu gastando sola de sapato atrás desse pessoal. E agora é obrigatório saber onde esse cara está. Então as meninas da vigilância morrem com isso. Por quê? Atendeu o paciente, anotou tudo, mas não fez a ficha de controle. Tá certo? Então, é para imprimir o bendito do papelzinho, ele vem mensalmente, preenche papel, eu sei que é um danado da vida de preencher papel, eu também fico com a preguiça, mas tem que preencher. Não tem jeito, não tem como a gente controlar a tuberculose se a gente não tiver parâmetro de controle, né? O próprio controle está falando ali. E a alta do final do tratamento, obviamente, tem que dar alta. Outro problema na vigilância. O paciente tarou, curou, sumiu, transferiu, ninguém sabe onde é que ele está. Aí tá todo mundo doido, gastando sola, sapato, dinheiro, e-mail, internet, você precisa fazer outra coisa, tá atrás do paciente que tá tratando, tá curado, tá tudo bem, obrigado. Né? Porque os outros, né, é fácil, né? O paciente não veio, faliu, né? Todo mundo fica desesperado. Mas o que curou, tá lá, ignorado. Ninguém sabe dele. A infecção latente é agora notificação obrigatória. Tá passando, porque começou isso agora em janeiro. Alguns o farmacêutico está deixando passar, tá? Com relação à notificação, é para notificar também a prevenção de infecção latente, mas só no começo e no final. Não precisa do controle mensal, é só no começo e no final. Como nós fazemos isso? Na atenção primária, eles estão sendo treinados para notificar, e a notificação pode ser por papel ou online. Então, tem um papelzinho lá, imprime, entrega para a vigilância vai notificar. Aqui no hospital nós combinamos que todo mundo preenche o papel, entrega para a vigilância vai notificar. Porque é online agora essa notificação. Tem o papel que vocês preenchem e tem o online que a vigilância está com a senha para notificar. Então é obrigatório, porque vai chegar um momento que a farmácia vai ser proibida de dispensar, ainda mais que é prevenção. Para TB a gente dispensa 15 dias, mas ligado ninguém transmitindo. Mas para prevenção, daqui a um tempo, não vai mais se ele não tiver sido notificado. Então, ele vai ter que ser notificado. Eu notifico meus pacientes na hora online. Quem não tem, imprime o papel, notifica e entrega a sua responsável de notificação. Aqui no hospital é o nosso núcleo de vigilância. Lá nos ambulatórios, o nosso lá, né, que a gente notifica no papel, no hospital inteiro, entrega para o núcleo de vigilância também. Tudo vai para o NEP aqui, para o núcleo de vigilância. Nos outros locais, a gente procura saber onde é que vocês vão entregar o bendito do papel. Então, ainda está capacitando, ainda está ensinando o povo, está passando a senha, né? Mas nós aqui no hospital já resolvemos esse assunto. É o papel, notifica, entrega lá para o NEP, manda entregar no núcleo de vigilância, acabou, tá? E aí vocês vão optar lá quais o medicamento vocês vão fazer, isoniazida ou rifampicina, o tempo que vocês vão fazer, é o controle mensal, mas só que não precisa do papelzinho de controle mensal, tá? É só o começo e o final, o que aconteceu, tá? Abandono de infecção latente, também tem abandono, só que o tempo é maior, né? 2 meses para rifampicina, consecutivos ou não, e 3 meses sem medicação, consecutivo ou não, porque interessa as doses, não é? Então, o abandono com a rifampicina e com a isoniazida é diferente do abandono da TB. A abandono da TB é 30 dias sem tomar remédio. Aqui não, né? Consecutivos 2 meses ou não. E aqui consecutivo 3 meses ou não, tá? Outra coisa super importante que eu vejo todo dia mandando pra gente lá no ambulatório. Não se recomenda repetir o tratamento da infecção latente em pessoas que já trataram para tuberculose
ou que já fizeram o uso completo de tratamento da infecção latente, exceto quando nova exposição. Se ele não tem nova exposição, gente, já tratou, já fez prevenção, não precisa mais fazer prova tuberculínica nem nada. A não ser que vocês estiverem suspeitando de tuberculose, vocês vão investigar, não é por meio da prova tuberculínica. Porque a prova tuberculínica vai continuar positiva se teve tuberculose também. Então vocês vão investigar clínica, radiológica, biópsia, aí vai. Aí você está pensando em doença, não vai pensar em prevenção. E se for para fazer prevenção, já preveniu, já tratou, não é para repetir, a não ser nova exposição. Por exemplo, eu tratei tuberculose no 80. Minha mãe teve tuberculose agora. Eu sou contato, não preciso fazer prova tuberculínica. Eu vou ter que fazer a prevenção independente da prova tuberculínica. Obviamente vão descartar se eu estou doente ou não. Prevenção, sempre descartar se tem doença ativa. Sempre. Aí faz lá meus exames, estou tudo bem, obrigado. Minha mãe está com tuberculose agora, vou ter que tomar o remédio de prevenção. No caso, eu tenho 50 anos e 49, mentira. Tenho 49 anos, vou tomar isoniazida. Ano que vem, se for ano que vem, aí eu vou tomar rifampicina. Tá certo? Então, é isso, gente. Muito obrigada, tá o meu e-mail, o meu telefone. Se vocês quiserem entrar em contato, alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. No.